Olá você, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês aí? Fico feliz nesta hora estar compartilhando com vocês de algo tão importantíssimo que é o ministério da pregação. Eu sou o pastor Marcos Roberto, responsável por este curso, Ministério da Pregação, e já quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está fazendo parte deste projeto junto conosco. Lembrando que a partir de agora vamos aprender juntos sobre muitas coisas importantíssimas, também baseado dentro da palavra de Deus, tá ok? Tudo tem que estar baseado dentro da palavra de Deus. Fico feliz por cada um de vocês que se inscreveram e está fazendo parte conosco nesse projeto Ministério da Pregação. Lembrando que essa é a nossa primeira aula, e nessa primeira aula vai ser curtinha. Essa nossa primeira aula é mais uma introdução, é mais apresentando o nosso curso Ministério da Pregação, é mais falando um pouquinho a respeito, já trazendo algumas coisas importantíssimas também, tá bom? Mas essa primeira aula vai ser curtinha, da segunda aula em diante já vai ser mais ampla um pouco, mas não deixa também de ter um conhecimento dentro dessa nossa primeira aula. Por exemplo, você que recebeu a apostila, lembrando que na apostila tem alguns conteúdos principais, que dentro desses conteúdos principais nós vamos estar extraindo muita coisa, gente, muita coisa mesmo que você não tem ideia. Mas antes de começarmos a falar sobre os assuntos da apostila, como eu falei, hoje é uma introdução nessa nossa primeira aula, e eu espero que você tire bastante proveito disso e assista até o final, tá bom? Na primeira página aí da tua apostila vai ter uma partezinha assim: atenção, nada pode substituir a Bíblia. Por que eu coloquei isso aí? Nada pode substituir a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa principal regra de fé. Todo pregador, a ministração do sermão, da palavra, tem que ser dentro da Bíblia. Se for fora da Bíblia, ela deixa de ser um sermão, deixa de ser uma pregação. Porque toda pregação tem que estar baseada nas Escrituras Sagradas. Ou seja, nós podemos estudar livros, ler livros, fazer cursos, podemos, mas nós não podemos deixar nada substituir a Bíblia. Está entendendo? Por exemplo, eu coloquei lá na partezinha, na página onde está escrito nada pode substituir a Bíblia, eu coloquei lá: antes de tudo, queremos enfatizar que nenhum livro, curso, pode substituir a Bíblia e o Espírito Santo. Eu estou indo aqui para o lado que eu estou vendo no meu monitor aqui, algumas coisinhas também que está lá na apostila, tá bom? Nenhuma literatura pode te marcar mais, tocar mais, te envolver mais do que a Bíblia e o Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus, a pessoa do Espírito Santo é essencial para o ministério da pregação. Por isso, não deixe que nada substitua a palavra de Deus na tua vida. Você que tem um desejo de ser pregador, ou se aperfeiçoar mais no ministério da pregação, lembre disso. A Bíblia tem que fazer parte da tua vida todo o tempo. Nenhuma ferramenta de ensino e pesquisa substitui a Bíblia e o Espírito Santo. Está aí, nessa parte aí da apostila. Nenhum livro pode te dar maior prazer, satisfação, alegria, força que a Bíblia e o Espírito Santo. Nenhuma apostila pode te edificar, instruir, ensinar, guiar, informar mais do que a Bíblia e o Espírito Santo. Pronto, aqui já é o suficiente para nós entender. Nada pode substituir a palavra de Deus na nossa vida. A primeira coisa que nós temos que entender como pregadores, ou você que deseja ser um pregador do Evangelho, ser um pregador da palavra de Deus, lembre disso. É a palavra de Deus que nós vamos levar para as pessoas. A Bíblia é fundamental no ministério da pregação. A gente pode fazer pesquisas, a gente pode ler livros, a gente pode adquirir conhecimento dentro de outras formas de literatura, mas nunca tirar da nossa vida essa escritura sagrada. A palavra de Deus é tudo, tá bom? A palavra de Deus é tudo. Agora vamos começar com alguns tópicos. Eu quero ficar com vocês na primeira parte hoje do que diz aí o que é preciso para ser um pregador. Na segunda página da tua apostila está aí, em negrito, em cima, o que é preciso para ser um pregador. Você já parou para pensar nisso? O que é preciso para se pregar a palavra? Talvez alguém vai dizer bem assim: é preciso orar antes de pregar.
Ou talvez alguém vai dizer, é preciso estudar a Bíblia, estudar a mensagem que vai ser pregada. Eu posso ir mais além. O que é preciso para ser um pregador? No primeiro pontinho aí em cima vai estar escrito o quê? Ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Por quê? Porque não se deve orar só quando vai estudar a Bíblia para pregar. Não se deve orar só quando vamos pregar a palavra de Deus. A vida do pregador ela tem que ser contínua de oração. Então, o que é preciso para ser um pregador? Ter uma vida de oração e comunhão com Deus a todo momento. Isso não é só para o pregador, é para qualquer pessoa que se diz ser cristão e serve a Deus. Ele tem que viver uma vida de oração em todo o tempo. E o pregador, muito mais ainda, ele tem que ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Por que uma vida de oração? Porque a oração vai te dar o entendimento daquilo que está sendo lido, está sendo estudado dentro das Escrituras. Lembrando que, por mais que nós estudamos, existe a revelação vinda dos céus também, do Espírito Santo. Mas não é porque Deus revela as coisas que nós vamos deixar de estudar. E não é porque nós temos o conhecimento, a facilidade de estudarmos a Bíblia, que a gente vai se esquecer também da revelação do Espírito Santo. Porque tudo está incluído aí. Quando a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento, ele está dizendo que precisamos tanto da graça como precisamos do conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, compartilhando conhecimento. Então, o que o pregador precisa para ser um pregador? Ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Ter comunhão com Deus. Né? A primeira coisa é ter uma vida de oração. Quando o pregador tem uma vida de oração, a todo momento ele vai ter uma palavra. Você sabia disso? A todo momento ele vai ter uma palavra. O pregador que prepara a palavra só quando vai pregar, está errado. Por que está errado? Ele tem que estar estudando a palavra de Deus, a Bíblia, a todo momento. Todo momento ele tem que estar estudando a Bíblia, não só quando ele vai pregar. Ele tem que estar estudando a palavra a todo momento. É a primeira coisa que nós temos que entender. É isso. Que a palavra de Deus, primeira coisa, antes de nós pregarmos para a igreja ou para qualquer outra pessoa, a palavra de Deus, ela é pregada para nós primeiro, nós os pregadores. Por quê? Porque quando nós estudamos a palavra para ministrar para uma igreja, para uma congregação ou para alguém, nós absorvemos ela primeiramente para nós. Quando nós estamos estudando ali, Deus já está falando para nós ali o que vai ser falado para a igreja. Então, antes de ministrar para a igreja, foi ministrado para nossas vidas. Então, pregador, entenda uma coisa. Antes de falar para a igreja, você já acabou ministrando para você mesmo no momento que você estudava a palavra. Está entendendo? Então, o pregador, ele precisa ter uma vida de oração para ser um pregador. Ele precisa ter conhecimento ou comunhão com Deus. Ele precisa ter comunhão com Deus para ser um pregador. E no segundo pontinho aí embaixo, o que é preciso para ser um pregador, logo após aí, logo embaixo, ter uma vida de oração e comunhão com Deus, você vai ver aí o quê? Ter um bom comportamento. Por que ter um bom comportamento? Porque antes, eu estava falando isso no ministério que eu estava pregando, no meu ministério, eu estava dizendo, porque antes de sair uma pregação da tua boca para alguém, a tua vida já tem que ser uma pregação. O teu cotidiano já tem que ser uma pregação. Quanta gente que prega tão bonito, tem tanto conhecimento, mas a vida dele não condiz com o que ele prega, a vida dele não condiz com o que ele fala. Está dando para entender isso aqui? Então, para ser um pregador, antes de pronunciar palavras, seja você a palavra de Deus, com o teu comportamento, com o teu dia a dia, no meio em que você anda, com a forma que você conversa, com bom comportamento, a tua vida com Deus pode se tornar uma pregação para a vida de alguém. Muitas das vezes, querido, não é preciso sair nenhuma palavra da nossa boca para pregar para alguém. A nossa vida já é uma pregação. A maneira que nos comportamos já é uma pregação. Então, para ser um bom pregador, é preciso também ter um bom comportamento. Ou seja, dar testemunho. E não é dar testemunho daquilo que você está falando. O que você falar é o testemunho daquilo que você está vivendo.
Então, a pregação, ela não começa no momento que sai da nossa boca. Ela inicia na nossa vida cotidiana, a forma que nós vivemos. Nessa primeira aula, nós não vamos demorar muito, não. Estamos aqui nos apresentando e aquecendo para a continuidade das próximas aulas que virão, tá bom? Eu quero deixar esses 2 primeiros tópicos para você. Depois vem aí buscar a santidade, pregar por amor a Jesus, ter um bom conhecimento da Bíblia, preparar-se adequadamente para a pregação, ser autêntico, viu? Ser autêntico, ou seja, ser verdadeiro, não ser hipócrita. Nunca ministrar aquilo que você não vive. Peraí, como assim? Nunca ministra aquilo que você não vive. Porque alguém que está te ouvindo pode te conhecer bem melhor do que você imagina. Então, seja quem você é. Seja verdadeiro no teu falar, tá? Mas eu quero ficar nos 2 primeiros pontos. Sobre ter uma vida de oração e comunhão com Deus e ter um bom comportamento. É as 2 primeiras coisas que a pessoa precisa para ser um pregador. Agora, antes de nós concluirmos aqui, nessa nossa primeira aula, que vai ser bem curta, a primeira aula vai ser bem curta, a segunda em diante vai ser maior um pouco, mas essa primeira aula ela vai ser bem curta mesmo, que é só uma introdução e um início, um aquecimento para as próximas aulas. Eu quero te perguntar, e aí? Por que você que quer ser um pregador, o porquê que você quer ser um pregador? Responda para você mesmo. O porquê que você quer ser um pregador? Ou você está participando desse curso, apenas para adquirir conhecimento? Você tem desejo de se tornar um pregador da palavra, pregar nas igrejas, congregações, congressos e assim por diante nos cultos? Ou você quer aperfeiçoar o ministério da pregação na tua vida? Vou te perguntar de novo. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, por que você quer ser um pregador? Responde para você mesmo. A não ser que você queira falar comigo, manda lá a tua mensagem no meu WhatsApp, no meu privado, e a gente pode tirar dúvidas lá também, em cima daquilo que você deseja, que você quer. Mas a pergunta que fica é, se você quer ser um pregador, o porquê que você quer ser um pregador? Talvez você quer ser um pregador apenas para ganhar almas, para levar salvação às vidas. E tem aqueles pregadores também que ele quer ser pregador para ter nome, sabia disso? Tem pessoas aí que eles querem ser pregador para ter nome. E é isso que eu quero saber de você. Por que você quer ser um pregador? Então nós vamos ficar nos primeiros 2 pontinhos aqui, ó. Para ser um pregador, tem que ter vida de oração e comunhão com Deus. Para ser pregador, tem que ter um bom comportamento. Como está a tua vida para com Deus? As tuas atitudes aqui na terra também, para com os homens. Como está o teu comportamento? Tá? Os 2 primeiros pontinhos aqui, os 2 primeiros tópicos. Para ser um bom pregador é preciso ter vida de oração. Vou repetir, não é orar quando vai pregar. Não é orar quando vai estudar a Bíblia. Isso tem que ser feito, tem que fazer. Eu estou falando de vida de oração. Sabe o que é vida de oração? É viver em oração a todo tempo. E para quem quer ser pregador, a primeira coisa, aprenda. Você tem que estudar a Bíblia sempre, não só quando vai pregar. Tá ok? Então, ficaremos nesses 2 pontos nessa primeira aula. Como eu falei, uma aula curtinha, a nossa primeira aula. Mas já fala para mim aí se você gostou desses minutos da nossa primeira aula, tá bom? Comenta lá no grupo, lá do WhatsApp. Pode falar no meu WhatsApp também, particular. E diz aí para nós se nesses primeiros minutos dessa primeira aula, alguma coisa aqui já serviu para você? Alguma coisa aqui já teve algo proveitoso na tua vida nessa nossa primeira fala aqui, dessa primeira aula? Me responde aí, tá bom? Eu quero falar para você que todo sábado a gente vai estar enviando uma nova aula. Vão ser 12 aulas. Tudo dentro dessa apostila. Você não sabe como essa apostila é riquíssima em conteúdo. Tem poucas páginas, mas é riquíssima em conteúdo. E você vai ver no decorrer das próximas aulas como ela é rica em conteúdos, tá certo?
e nós vamos destrinchar esses conteúdos juntos na nossa próxima aula. Se você quiser deixar algum comentário, ou lá no grupo, se você quiser deixar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode mandar lá no grupo ou no meu WhatsApp. Nós vamos tirar as dúvidas junto e compartilhar conhecimento junto, tá bom? Deus abençoe a você que esteve conosco nessa primeira aula. Como eu falei rapidinha, agora vai se aquecendo aí, porque da segunda aula em diante vai ter muita coisa e vai valer a pena, tá? Por enquanto, essa é a nossa primeira aula, só para dar uma aquecida. Na nossa segunda aula em diante, se prepare, porque vai ter muita coisa boa, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos, vocês que estiverem junto conosco. Não esqueça disso aqui, na nossa primeira aula, nos poucos minutos, os 2 primeiros pontinhos. O que é preciso para ser um pregador? Ter uma vida de oração e comunhão com Deus e ter um bom comportamento. Não adianta falar bonito, não adianta se expressar bem, seu comportamento não condiz com aquilo que fala, tá bom? Deus abençoe, abraço a todos, te espero na nossa próxima aula e se prepare, porque vai ser forte. Deus abençoe.